Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu compartilho com vocês curiosidades e ensinamentos sobre a Bíblia e a fé cristã. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a oração mais famosa e mais importante do cristianismo, o Pai Nosso. Você sabe o que ela significa? Você sabe como ela pode transformar a sua vida de oração? Você sabe como ela revela o coração de Deus e o seu propósito para nós? Então fique ligado, porque eu vou te mostrar tudo isso e muito mais. O Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos quando eles lhe pediram para ensiná-los a orar. Ela está registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, mas vamos usar a versão de Mateus, que é mais completa. A oração é dividida em duas partes. A primeira parte fala sobre Deus, o seu nome, o seu reino e a sua vontade. A segunda parte fala sobre nós, as nossas necessidades, os nossos pecados e as nossas tentações. Vamos ver cada uma delas com mais detalhes. E paz o Pai Nosso que estás no céu. A primeira frase da oração nos ensina a reconhecer quem é Deus e qual é o nosso relacionamento com Ele. Ele é o nosso Pai, ou seja, Ele nos ama, nos cuida, nos protege e nos provê. Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso amigo. Ele é o Pai de todos os que creem em Jesus Cristo como seu Filho e Salvador. Ele está no céu, ou seja, Ele é soberano, poderoso, santo e glorioso. Ele está acima de todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. Ele governa sobre toda a história e sobre todo o universo. Ele é eterno, imutável, infinito e perfeito. Quando oramos assim, nós expressamos a nossa fé, a nossa gratidão e a nossa reverência a Deus. Nós também nos lembramos de que somos seus filhos amados e de que Ele está conosco em todos os momentos. Santificado seja o teu nome. A segunda frase da oração nos ensina a honrar e a glorificar o nome de Deus. O nome de Deus representa a sua pessoa, o seu caráter, os seus atributos, as suas obras e as suas promessas. O nome de Deus é santo, ou seja, separado, único e digno de toda a adoração. Santificar o nome de Deus significa reconhecer a sua santidade e buscar viver de acordo com ela. Significa também louvar o seu nome e proclamar as suas maravilhas. Significa ainda respeitar o seu nome e não usá-lo em vão. Quando oramos assim, nós nos comprometemos a amar e a servir a Deus com todo o nosso ser. Nós também pedimos que Ele seja conhecido e adorado por todas as nações e gerações. Venha o teu reino. A terceira frase da oração nos ensina a desejar e a buscar o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio do seu amor, da sua justiça, da sua paz e da sua salvação. O reino de Deus já está presente entre nós pela vinda de Jesus Cristo, mas ainda não está consumado plenamente. Vir o reino de Deus significa que Ele se manifeste cada vez mais na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade e no nosso mundo. Significa também que Ele volte em glória para julgar os vivos e os mortos e para estabelecer um novo céu e uma nova terra. Quando oramos assim, nós nos alinhamos com os propósitos de Deus e nos dispomos a cooperar com eles. Nós também expressamos a nossa esperança e a nossa confiança na sua vitória final. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A sétima frase da oração nos ensina a pedir proteção contra as tentações e contra o mal. As tentações são as situações que nos levam a pecar contra Deus e contra o próximo. O mal representa o diabo, que é o inimigo de Deus e dos homens. Pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação significa reconhecer que somos fracos e que precisamos da sua ajuda. Significa também vigiar e orar para não entrar em tentação. Pedir a Deus que nos livre do mal significa reconhecer que somos vulneráveis e que precisamos da sua defesa. Significa também resistir ao diabo e fugir do pecado. Quando oramos assim, nós recebemos a força de Deus e vencemos as tentações. Nós também recebemos a libertação de Deus e escapamos do mal. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
A sexta frase da oração nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados e a perdoar aqueles que pecaram contra nós. As dívidas representam as ofensas que cometemos contra Deus e contra o próximo. O perdão é a remissão das dívidas, ou seja, a restauração do relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Pedir perdão a Deus significa admitir que somos pecadores e que precisamos da sua graça. Significa também confessar os nossos pecados específicos e abandoná-los. Perdoar o próximo significa liberar as pessoas que nos ofenderam e não guardar rancor nem ressentimento. Significa também buscar a reconciliação e a paz. Quando oramos assim, nós recebemos o perdão de Deus e experimentamos o seu amor. Nós também oferecemos o perdão ao próximo e demonstramos o seu amor. A segunda parte, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A quinta frase da oração nos ensina a depender de Deus e a confiar nele para suprir as nossas necessidades. O pão representa o alimento físico, mas também o espiritual, ou seja, a palavra de Deus e o próprio Jesus Cristo, que se chamou de o pão da vida. Pedir o pão nosso de cada dia significa reconhecer que tudo vem de Deus e que Ele sabe do que precisamos. Significa também agradecer pelo que Ele nos dá e compartilhar com os que não têm. Significa ainda pedir apenas pelo dia de hoje, ou seja, não nos preocuparmos com o amanhã. Quando oramos assim, nós demonstramos a nossa humildade e a nossa gratidão a Deus. Nós também exercitamos a nossa fé e a nossa generosidade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A quarta frase da oração nos ensina a aceitar e a cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é o seu plano perfeito para a sua glória e para o nosso bem. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Fazer a vontade de Deus significa obedecer aos seus mandamentos, seguir os seus ensinamentos, imitar o seu caráter e realizar a sua obra. Significa também renunciar à nossa vontade própria, aos nossos planos humanos e aos nossos caminhos errados. Quando oramos assim, nós nos submetemos à autoridade de Deus e nos rendemos à sua graça. Nós também pedimos que Ele nos guie e nos capacite a fazer a sua vontade. A conclusão: a glória, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A última frase da oração nos ensina a louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem todo o domínio, toda a autoridade, toda a honra. Ele é eterno, imutável, infinito e perfeito. Louvar a Deus significa reconhecer os seus atributos e proclamar as suas obras. Significa também render-lhe toda a adoração, toda a gratidão, todo o louvor. Quando oramos assim, nós exaltamos a Deus e reconhecemos a sua grandeza e a sua majestade. Amém significa assim seja.